Caro Presidente do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, caro Presidente do CDS, Dr. Paulo Portas, caro Nuno Melo, naturalmente que a minha primeira palavra tem de ser para saudar este acordo de coligação. E saudar este acordo de coligação significa pôr em destaque, diante de todos os portugueses, a ideia de que há dois partidos, o PSD e o CDS, que teriam vantagem, por várias razões, em cada um concorrer separadamente. Seria mais fácil para cada um destes dois partidos políticos atirar-se, lançar-se a estas eleições, cada um com a sua marca e com a sua identidade. E eu estou certo que isso não traria nenhum problema na coligação. Seria um facto natural, até o mais natural. Mas no momento que o país vive, que é um momento crucial para Portugal poder sair da situação em que se encontra, para criar confiança nos nossos parceiros europeus, e é de eleições europeias que falamos, os dois partidos aceitam fazer um acordo e aparecer nas eleições numa lista única. Este sinal de que estamos os dois numa lista única para as eleições europeias, para as eleições que se dirigem não apenas a Portugal, mas também aos nossos parceiros europeus, que estiveram diretamente envolvidos nestes 3 anos de ajustamento, este sinal que estes dois partidos dão é um sinal de maturidade, de responsabilidade e de confiança para os portugueses. Porque os partidos sacrificam as suas marcas próprias, as suas identidades, em nome do interesse do país. É isto que se espera de dois partidos que estão no governo. Era uma atitude com este sentido de responsabilidade, ainda que não igual a esta, que se esperaria da oposição e, em particular, do Partido Socialista. A disponibilidade para pôr o interesse do país e a imagem do país à frente do cálculo partidário e das vantagens partidárias imediatas. E é por isso, e cabe-me a mim esta explicação, que nós escolhemos para nome da coligação, desta coligação para a Europa, para as eleições europeias, Aliança Portugal. Porque, de facto, o que está aqui em causa é uma aliança. Uma aliança entre dois partidos. Mas não apenas entre dois partidos. Uma aliança também com todos aqueles portugueses que, ao longo destes 3 anos, fizeram enormes sacrifícios. Muitos tiveram enormes prejuízos. Muitos passam ainda por grandes dificuldades. Mas que sabem que o fizeram com o sentido de servir o seu país e de servir o futuro do seu país e as gerações futuras. Porque este sacrifício é uma coisa que provavelmente há 2 anos não era visível aos olhos de todos. Mas hoje já é visível aos olhos da opinião pública portuguesa. Este sacrifício faz sentido e fez sentido porque os primeiros sinais de recuperação, como o Nuno Melo aqui largamente explicou, estão já no terreno. As pessoas percebem hoje que tiveram que passar, e muitas estão a passar ainda, por um período difícil. Mas que esse período difícil já está a ser ultrapassado. E, portanto, que os sacrifícios que estão a fazer, que os sacrifícios que fizeram, têm um sentido, têm um objetivo. Esta aliança é a aliança de todos aqueles que estão dispostos a renunciar a algum bem-estar próprio para servirem o seu país e para darem ao seu país um futuro melhor. Esta é que é a Aliança Portugal, é a aliança do PSD, do CDS e desta enorme quantidade de portugueses que, de uma forma, digamos, digna, mas em muitos casos abnegada, resistente, resiliente, foram capazes de se entregar a esta missão de resgatar, de salvar, de libertar Portugal. Esta aliança é também uma aliança não apenas para dentro, não apenas para os partidos, não apenas para este grande número de portugueses que acreditam no país. É também uma aliança para a Europa, para a dimensão europeia de Portugal, para a União Europeia. Porque nós
PSD e CDS, estamos por convicção e por projeto na dimensão europeia. Nós acreditamos que a vocação universal, a vocação global, a nossa vocação, digamos, claramente, diria eu, universal, global de Portugal, marítima, transterritorial, só se afirma verdadeiramente se nós também estivermos de alma e coração na Europa. A dimensão europeia reforça a dimensão, eu diria, transatlântica e transterritorial, global, universal de Portugal. E essa dimensão universal é tanto mais forte quanto nós estivermos no coração do projeto europeu. Por isso, esta aliança não é apenas uma aliança portuguesa, é uma aliança também com a Europa. Tem também essa leitura. E por isso nós escolhemos este nome, esta denominação para a coligação, Aliança Portugal. É a aliança dos portugueses para salvar Portugal e é a aliança dos portugueses com os europeus, que de uma forma, digamos, difícil, nos ajudaram ao longo destes 3 anos e com os quais nós queremos agora potenciar essa ajuda para que, de facto, Portugal possa relançar-se, possa, de facto, solidificar este período de crescimento económico que agora começou, ainda de uma forma leve, mas sustentada e sustentável. Julgo que isso é já algo que podemos afirmar. Ao dizer isto, ao dizer que nós estamos com a Europa, tenho também de sublinhar que isto significa que nós, PSD e CDS, nós candidatos da lista Aliança Portugal, da coligação PSD-CDS, estamos em condições de fazer vencer, vingar, triunfar os interesses portugueses na Europa. Porque o PSD e o CDS, membros da família política do Partido Popular Europeu, não estão isolados na Europa. O PSD e o CDS têm os partidos europeus da sua família. E vou até dizer algo que é provocatório, mas que é verdadeiro. Têm, em muitos casos, os partidos da família socialista europeia ao lado dos esforços do governo, do PSD e do CDS, os esforços dos portugueses. O Partido Socialista. É preciso que isto se tenha perfeitamente consciente nos nossos espíritos. Está isolado na Europa. Quando nós falamos de Europa, temos um Partido Socialista isolado. É evidente com o exemplo que deu aqui o Nuno Melo do presidente Hollande, que era o grande triunfo, o grande trunfo do secretário-geral António José Seguro e também até de Francisco Assis, cabeça de lista, e que nós vemos que claramente se afastou do caminho que eles traçam. Hoje mesmo, ao Congresso do Partido Socialista Europeu e, caros portugueses, com quem é que se vai encontrar António José Seguro? Vai encontrar-se com o vice-chanceler alemão, que está coligado com a senhora Merkel e que é do partido do candidato Schulz. Pois se os socialistas na Alemanha, que está numa situação económica fantástica quando comparada com todos os outros, se coligam em nome do interesse nacional com o Partido Popular Europeu da senhora Merkel, como é que António José Seguro pode fazer, e o Partido Socialista, as declarações que faz em Portugal? Este congresso vai decorrer em Roma, onde acaba de tomar posse um primeiro-ministro socialista que já disse: a culpa da situação italiana, a responsabilidade principal não é da Europa e não é da crise internacional, embora a crise internacional tenha tido aí um papel relevante. A culpa principal é dos erros que os governos italianos acumularam ao longo do tempo. E, portanto, é preciso fazermos o trabalho de casa. Não é isto que nós ouvimos de António José Seguro. António José Seguro diz que a responsabilidade não é nossa e, portanto, nós não tínhamos que fazer nada. Era a Europa que, numa atitude generosa e benigna, devia vir fazer tudo a Portugal. Mas essa Europa de que fala António José Seguro não existe. Não está lá. E por isso é que ele não tem qualquer capacidade, nem a lista do PS tem qualquer capacidade de influenciar a política europeia para a pôr ao serviço de Portugal. Não tem qualquer capacidade. Porque ele não tem com ele o Partido Socialista francês. Não tem com ele o Partido Socialista, o Social-Democrata alemão. Não tem com ele o Partido Socialista italiano. Não tem com ele o Partido Socialista europeu.
Aliás, há um sinal interessante que devemos ver hoje. O sinal de que o cabeça de lista do Partido Socialista Português não foi ao Congresso de Roma do Partido Socialista Europeu. Vai o líder do partido, mas não vai o cabeça de lista. Isto é já sinal de uma diferença. E é sinal de que não querem estar no coração da política europeia. Há uma coisa que vos garanto. Nós estaremos no Congresso do Partido Popular Europeu no dia 5 e no dia 6 de março. E estaremos lá para influenciar a política europeia. Estarão os líderes, com certeza, do PSD e do CDS, mas estarão também os cabeças de lista, ou os dois nomes primeiros do PSD e do CDS da coligação, para falarmos com os nossos colegas, para fazermos pedagogia sobre a nossa situação, para os sensibilizarmos para o que é preciso fazer para Portugal. Portanto, nós estamos no coração da Europa. E, como vos digo, nós estamos no coração da Europa, com abertura não apenas para o nosso partido, que é o Partido Popular Europeu, mas também, notem bem, com a compreensão e com a capacidade de diálogo com o Partido Socialista Europeu. E digo aqui aos portugueses, e digo aqui à comunicação social, é triste, é lamentável que o PSD e o CDS consigam falar com o Partido Socialista Europeu e não consigam falar com o Partido Socialista Português. Nós conseguimos falar com os socialistas europeus. Eles entendem as nossas políticas, eles dialogam connosco. Mas os socialistas portugueses são incapazes de colaborar connosco, de entrar num consenso que pudesse servir Portugal e que ajudasse já agora Portugal a sair de forma ainda melhor do seu programa de ajustamento. Porque não tenham dúvidas nenhumas. Não basta vir fazer exigências, reclamações e queixas, como faz António José Seguro a propósito da saída da Troika. Não basta isso. Bastava ele querer fazer um entendimento com o Governo, que a nossa saída seria bem mais fácil e bem melhor. Se ele quer uma saída melhor, tem nas suas mãos a arma para o fazer. Venha fazer o que fazem os socialistas europeus, dialogar com o PSD e com o CDS em Portugal. Repito, porque é muito importante. É frustrante para quem está, como Nuno Melo e eu, a fazer política europeia, todos os dias a defender os interesses de Portugal na Europa, perceber que os socialistas europeus compreendem o governo português, compreendem o esforço dos portugueses e os socialistas portugueses estão isolados, sozinhos, incapazes de dialogar e de se abrirem para facilitar, para aliviar a situação dos portugueses. É frustrante, é lamentável, é triste e tem de ser denunciado na praça pública, nesta ocasião em que a coligação dá este testemunho de que os dois partidos abdicam da sua identidade e da sua marca própria para se porem em aliança, em coligação, ao serviço dos interesses de Portugal nas eleições europeias. Caros presidentes do PSD e do CDS, queria aqui, em nome desta lista e desta candidatura que nós vamos patrocinar, agradecer-vos por essa capacidade que tiveram de se entenderem para fazermos uma coligação. Isto dá-nos uma força, dá-nos um ânimo, dá-nos uma convicção enorme. Nós vamos partir para este ato eleitoral que é difícil, é extremamente difícil, é muito duro para nós. Vamos partir para este ato eleitoral com um ânimo, uma convicção, uma crença, eu diria mesmo uma fé enorme. Porque nós sabemos que, ao longo destes 3 anos, em condições como eu julgo que nenhum governo português depois da democracia teve, condições extremamente árduas, extremamente exigentes, extremamente difíceis, estes dois líderes e estes dois partidos foram capazes de, nas circunstâncias mais adversas, porem de lado os seus interesses partidários imediatos e chegarmos aqui, ao início de março de 2014, na posição de podermos sair do programa de ajustamento, de podermos trazer Portugal de novo para uma capacidade de afirmação e de desenho das suas políticas, de podermos dar aos portugueses que fizeram sacrifícios, ao menos a esperança de que esses sacrifícios valeram a pena. Hoje, acredito, há muitos portugueses em casa que ainda não sentiram estes sinais de descida do desemprego, de crescimento económico, de aumento das exportações. Mas há uma coisa que já sentem. Sentem esperança
de que esses sinais vão chegar às suas famílias, vão chegar às suas casas, vão chegar aos seus bolsos no próximo ano. E essa esperança, ela própria, é capaz de criar uma dinâmica de maior crescimento, de maior envolvimento. Eu agradeço também aos portugueses o esforço que eles fizeram. É em nome desse esforço, é em nome desse sacrifício, é em nome dessa capacidade de renúncia e de resignação que milhões e milhões de portugueses tiveram nestes 3 anos, que nós estamos aqui a apresentar a coligação Aliança Portugal e a dizer: contem connosco na Europa. Na Europa nós vamos defender os interesses de Portugal e vamos defender de forma claríssima. Deixo-vos então apenas uma bandeira, porque terá que ser em cada momento uma bandeira diferente. E hoje esta bandeira que vos queria deixar é fundamental. É apenas um exemplo do que tem feito o governo português. O governo português, muitas vezes é dito, é o governo que está totalmente de acordo com a Troika e que tem uma concepção completamente ortodoxa de um conjunto de políticas. É dito isto. Eu não vou entrar nessa discussão analítica. Vou-vos só dizer o seguinte. Hoje, para o Partido Popular Europeu, que é a família do CDS e do PSD no Parlamento Europeu, mas também para os socialistas europeus, que governo é que é a referência na Europa para uma verdadeira união bancária? Aquilo que nós mais precisamos neste momento para garantir a estabilidade do euro e para facilitar o nosso processo de recuperação e de retoma é a união bancária na Europa. Pois eu vou-vos dizer. É citado por todos os deputados europeus que estão verdadeiramente apostados na união bancária. Seja do PPE, seja do Partido Socialista Europeu, é citado sempre o governo português. Porque dizem, o governo português não hesitou em aplicar o programa que tinha de aplicar. Mas a verdade é que quando chegou à altura da união bancária, soube bater o pé e dizer, não, nós entendemos que agora que está este esforço feito, que demos provas, temos de fazer uma união bancária mais ambiciosa, que dê outras condições, nomeadamente às empresas, para que elas tenham financiamento que seja dado em função do seu valor e não em função da dívida dos Estados. Nós somos os campeões da união bancária. Posso dizer-vos isto. Não há uma única vez no Parlamento Europeu em que não se esteja com este braço de ferro que está agora entre o Conselho e o Parlamento sobre a adoção da união bancária plena, em que não se cita o governo português, e vou até mais longe, não se cita o nome do primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, como campeão da união bancária. E por isso, este é um bom exemplo de que Nuno Melo, eu e tantos outros deputados portugueses temos feito. Estamos no Parlamento Europeu a defender os interesses portugueses. Neste caso, a defender a visão que o governo português tem para a União Bancária. E aqui acompanhados, digo eu, não apenas por deputados do Partido Popular Europeu, mas também por deputados do Partido Socialista Europeu. E por isso termino praticamente como comecei. Vou-vos dizer o seguinte. É difícil, é mesmo muito difícil, para deputados europeus, portugueses, perceber como é que nós, na Europa, conseguimos dialogar, ter a compreensão, ter a capacidade de negociar com os socialistas europeus. E em Portugal temos um Partido Socialista que está isolado, que está sozinho, que está divorciado da família socialista europeia e com o qual não é possível nem negociar, nem fazer entendimentos. Não venham reclamar mais saídas limpas ou menos limpas do programa de ajustamento, porque não têm moral, nem autoridade moral para o fazer. Quem não está ao menos disposto para se sentar à mesa, negociar, facilitar e aliviar as condições em que os portugueses podiam sair deste programa, não tem autoridade moral para vir agora exigir ou reclamar modalidades diferentes de saída do programa. Quem não é capaz de negociar e nesse caso está isolado dos socialistas europeus, não tem autoridade moral para depois vir dizer que exige isto ou aquilo do PSD, do CDS, do governo português. Digo-vos por isso e deixo esta mensagem. É difícil conviver com um Partido Socialista que, ao contrário da sua família socialista europeia, não é capaz de lançar pontos, de lançar diálogo, de criar uma rede de negociação com o governo português. Nós estamos muito orgulhosos desta lista, estamos muito confiantes no seu resultado e, por isso, digo a todos, Aliança Portugal.
O nosso espírito é um espírito de convergência, de consenso e de aliança, e por isso, repito, a Aliança Portugal é a marca que nos vai ajudar a triunfar na Europa.